nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, né, esse jovem politizado, atuante, né, militante da causa da juventude, né, presidente do União Brasil Jovem em Camaçari e tem feito jus ao cargo, né? Estamos falando aqui do Michael Douglas. Michael, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, amigo. Quero agradecer ao seu programa que tem levado informação com seriedade à cidade pelo espaço à juventude, né? É importante a juventude ter os espaços e falar o que a gente sente, que a gente tem sentido na pele, mas a gente está aqui, estou à sua disposição. Aqui não tem aquela onda do quiabo, do escorrega. Não. É na lata. Pode apertar, né? Não, pode apertar. Rapidamente começando o nosso bate-papo, né? Vamos fazer aquela breve apresentação. Quem é o Michael Douglas? Para que os telespectadores possam conhecer. Bastante conhecido, mas é bom se apresentar, né? Michael é oriundo do movimento estudantil. Iniciei no movimento estudantil com 11 anos de idade. Hoje tenho 21 anos. Então, o movimento estudantil foi minha primeira escola da política, porque lá a gente aprende. Logo após, fui presidente de algumas juventudes partidárias. Hoje sou do União Brasil. Então, basicamente, Michael é o jovem que iniciou no movimento estudantil, defendendo os interesses dos estudantes, e hoje está aqui como presidente de um partido muito importante para a cidade, de um prefeito que tem feito muito por Camaçari, e tem um orgulho de representar o partido do prefeito aqui na cidade. Agora, Michael, de onde veio o seu interesse pela política? Você é jovem, 18 anos, começou, né, com 12 anos no movimento estudantil. De onde veio? Na verdade, meu pai quase 40 anos já de política, e eu aprendi desde pequeno, tomei o gosto. Eu queria, na época, me lembro que tinha a questão do santinho, né, e tem até hoje, mas na época era proibido a criança dar, né? Eu ficava, meu pai, deixa eu dar o santinho. E quando entrei no movimento estudantil, que acredito que foi minha maior motivação a ingressar na política, por ver os problemas e querer resolver, e às vezes tendo a noção de que a gente só conseguiria resolver tendo os caminhos políticos, as aberturas políticas. Então, a política, eu posso dizer que é meu maior amor hoje em dia, depois da Maísa, que é minha filha, e não largo isso aqui de jeito nenhum. Não larga, não? E você, nesse momento, antigamente o jovem, ele era usado como massa de manobra na política, né? Pega o jovem, não sabem quem votar, mas nós estamos vendo, né, ultimamente, uma movimentação dos jovens se politizando, né, buscando os seus espaços. Ao que você atribui tanta movimentação? Porque o jovem, nesse momento, está se interessando tanto pela política? O jovem, ele observa, se a gente observar, hoje a Câmara de Vereadores, a gente não tem um jovem de verdade, né? São jovens já no espírito, que já passaram da idade, que acredito que jovem até 30 anos. Então, acredito que a maior motivação de o jovem hoje querer estar presente na política é pelas realidades que a gente tem vivenciado. Se a gente for aqui conversar com o jovem da Escola Luiz Eduardo Magalhães, o modelo, a gente vai ver lá situações de você sentir pena dos estudantes, pô. Sem cadeira, quadra fechada, já há 2 anos, tantas situações que eles percebem que só a política para resolver. Então, a gente tem incentivado para que mais jovens estejam na construção. Por sinal, iniciamos na nossa sede do nosso partido curso de formação política, com a intenção de formar jovens politicamente, no sentido da nossa ideologia, do que a gente acredita, de qual a importância do jovem estar na política. Então, é importante a gente fomentar isso, mas acredito que a maior questão do jovem querer estar na política é mesmo a revolta das situações que têm acontecido recentemente e a vontade de resolver. Tem bom dia, produção? Tem bom dia? Manda pra gente aí o bom dia. Stephanie Carvalho, um excelente e abençoado dia. Bom dia, Stephanie, aí faz parte também do União Brasil Jovem, faz parte da União, a jovem combatente, tem projetos importantes aqui na cidade, como Bombeiro Mirim e diversos outros projetos que bacana, hein? Traz pra gente aí o card, viu, Stephanie, pra gente estar divulgando. Tem mais? Karine Dias Lopes, Instituto Mulher que empreende e revoluciona. Bom dia, Léo, um grande abraço. Bom dia, Karine. Tem mais bom dia, produção?
Vitor Portugal, bom dia, meu irmão. Deus abençoe sua caminhada. Bom dia, Vitão. Aí a Sheila e toda a família aí conectados com a gente. Tem mais bom dia, produção? Se tiver, manda pra gente. TV Connect Brasil, Edilson Alves. Bom dia, Leandro. Mais um sábado de retrospectiva da semana. Maicon Douglas é uma grande referência para a política hoje. Edilson Alves aí. Gratidão, amigo. Você também é uma referência Com certeza. na comunicação da cidade. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem que reconhecer o trabalho que o Edilson tem feito. Campeão de audiência de segunda a sexta, né, das 16 às 19 horas. Edilson Alves aí arrebentando no giro da cidade aí. Máximo respeito aí ao Edilson Alves. Hoje está descansando o Topete, está acompanhando o Digital Bahia News. Parceiro nosso, hein? Parceiro nosso. Mas, Maicon, como a gente estava falando aqui, você passou por outros partidos. Quais foram os partidos que você passou também? Eu passei pelo PSDB, né, que foi também outra escola política. Foi em 2020 com Otaviano Maia, que era o presidente. Né? Elinaldo me deu uma missão, que era organizar a juventude, montar uma juventude atuante na cidade. A gente fez isso, acredito, com a grande responsabilidade, mas a gente conseguiu executar a missão. Eu digo que eu sou de missão, estou aqui para o que a missão que o prefeito me der, eu estou aqui para chegar, arregaçar as mangas e executar. Então, o que acontece? Logo após a minha ida ao PSDB, finalizou a eleição, né? Eu tinha o sentimento, né? Sempre tive o sentimento de fazer parte do Democratas, eu fazia parte indiretamente. Falei, prefeito, eu já fiz o que o senhor me pediu, agora eu preciso fazer o que eu quero de verdade, que é comandar essa juventude. E o prefeito foi muito aberto a importância também da gente dialogar com quem já estava, convidei todos que já estavam, aproximei novos jovens, e posso te dizer que a gente tem feito história na cidade. Acredito que a primeira juventude partidária, além de algumas que também tem, que são bem atuantes, que vai para a rua mesmo, que chama a juventude para o diálogo, que tem a importância de potencializar o jovem na política, e não fazer só o jovem que seja aquele jovem de segurar a bandeira para lá e para cá só em tempo eleitoral. Né? Verdade. Aqui a gente valoriza os jovens e quer inserir o jovem na política. Eu posso dar até um exemplo de Stephanie. Stephanie é uma jovem que a gente possivelmente pode inserir, pode ser uma candidata. Por que não? Quem sabe? E Michael Douglas é candidato? É pré-candidato? Como é que está essa situação aí? Como é que está a articulação? Você preside um partido, o partido do prefeito, por sinal, hoje na cidade, partido de grande importância dentro da cidade. Michael Douglas é candidato em 2024? Eu tenho um líder, né, que é Elinaldo e Helder Almeida, né, que são dois pais para mim. E eu sou de missão, como disse a você. A política é algo que eu amo fazer, eu amo cuidar de gente, eu amo defender os interesses das pessoas. E se for uma missão dada ao prefeito e ao povo de Camaçari, a mim, tenha certeza que Mike será candidato, nessa condição. Agora, se eu tiver outros desafios, também estou aqui para encarar. Mas toda política, toda articulação começa em casa. O seu pai, o Ivanei Soares, foi candidato em 2020, né? Você coordenou a campanha do seu pai, claro, né? E já tem essa conversa, meu pai, esse ano sou eu, ou seu pai vai sair de novo? Como é que está essa articulação? Começa em casa. Sim. Como é que está a articulação dentro de casa já? Não, meu pai é muito tranquilo, me disse até que a última eleição dele seria em 2020. Né? É um dos meus maiores incentivadores, e a gente está bem entrosado, e tenho a certeza de que se eu for candidato, ele vai abraçar essa ideia, porque eu acredito que é o maior sonho dele. Sim. Ao que diga, né? As notícias de Camaçari são discutidas, né? O maior veículo de comunicação de Camaçari chama-se Os Pés de Mangas da Prefeitura e da Câmara. Lá você sabe de tudo. No estacionamento ali, Edilson sabe disso, né? Você sabe de coisa que até Deus duvida, né? E aí existe uma grande inclinação que o prefeito monte 6 partidos, né? O prefeito hoje na sua base tem 18 vereadores que vão para a reeleição, alguns, né? Talvez o Flávio Matos não vá, né? Porque ele está buscando a sucessão do prefeito, né? Mas até então ele é vereador, então pode buscar a sucessão. Então hoje seriam 3 vereadores por partido. Como é que está o Michael Douglas hoje? Se fosse para ser candidato, está preparado para enfrentar 3 vereadores de mandato e aqueles ainda que foram candidatos,
tiveram a votação expressiva, os suplentes, né, secretários, como é que está essa articulação da juventude? Eu vou falar igual o meu professor, que é Helder Almeida, tô com sangue no olho. Quem tiver disposição, vamos para cima. Não, eu costumo dizer o seguinte, eu incentivo outros candidatos. A gente tem um exemplo lá na Juventude, Vinícius, que quer ser candidato lá no bairro da Gleba. Eu incentivo, acredito que... É o vice-presidente até, né? O Vini, sim, né? sim. Logo com maior onda aí, Vini Caires aí. Amanhã. Parceiro nosso aí, Nildão também, manda um abraço ao Nildão, ao Eduardo, ao Juan Coroa também, toda a equipe aí do Maior Onda. Amanhã tem, né, a festa, o camarote do Maior Onda aí, na Gleba. Acredito que cabe às pessoas, os jovens que têm visto o nosso trabalho, reconhecer isso e ver que é o melhor para a cidade, para representar essa bandeira. Mas posso dizer, viu, que o Michael vai dar trabalho se for candidato, porque eu vou rodar os 4 cantos da cidade, levando a importância da gente ter um vereador jovem para representar nossas pautas. E como é que está a sua relação com o prefeito, essa conversa, essa articulação? Porque você é presidente do partido, da juventude, que tem um papel importante hoje na sociedade. A juventude hoje em Camaçari, quase a metade da população são jovens, já decidem uma eleição. Né? Como é que está o olhar do prefeito para a juventude? Já tem essa conversa, o prefeito quer lançar jovens no União Brasil para candidato? Uma das maiores preocupações do prefeito, e o prefeito, tanto com o Helder, tem me cobrado muito isso, né? A gente aproximar jovens, lideranças que tenham interesse de ser candidato. Então, é um dos maiores interesses do prefeito, né? A gente está bem alinhado, ele é um dos nossos maiores incentivadores, parabenizou a gente muito pós Tem a espírito campanha. jovem também, ele, né? Sim, exatamente, é um jovem ali de espírito. Joga bola, capoeira, dança, né? Boxe, se movimenta. Corre também agora, né? Então, Alinaldo agradeceu muito o desempenho que a juventude teve em 2022. Eu escutei até de um cara que eu tenho como referência política na Bahia, que é Cacá Leão, que foi senador, né, pela nossa majoritária. E Cacá virou para mim ontem e me disse assim, Michael, Camaçari, a juventude de Camaçari é referência para a Bahia. Se a gente tivesse em cada município, em cada interior, uma juventude igual a de vocês, a gente estaria bem avançado agora em termos de juventude partidária. Então, assim, é um reconhecimento de quem tem visto o nosso trabalho. A juventude foi para a rua mesmo na campanha, acredito que você acompanhou. Sim. A gente não parou um dia e a gente foi mesmo debater qual a Bahia que nós queremos, a Bahia que nós sonhamos. Não foi dessa vez, mas a gente vai continuar sonhando com a Bahia que saia do retrocesso e volte a avançar. Boa parte da juventude, né, apoiou o candidato, agora deputado Manuel Rocha. Inclusive, você também apoiou o Manuel Rocha. Como é que está o Manuel Rocha nessa conversa para lançar nomes da juventude? E como foi também para a juventude, né? Uma eleição, né, que surpreendeu muito, né, porque todas as pesquisas iniciais, né, até por conta da indecisão por parte do Partido dos Trabalhadores para lançar o candidato, né, e já vinha o ACM Neto fazendo a política, né, dizendo que sou candidato, e a receptividade que tinha em toda a Bahia, né, como foi para a juventude de Camaçari, que rodou os 4 cantos da Bahia, né, eu acompanhei de perto, e ter essa derrota, e se chegar de aprendizado na derrota como essa. Rapaz, eu não vou mentir, eu não estava preparado para a derrota. A gente fez a campanha para ganhar a eleição. Mas Helder sempre me dizia, Michael, pé no chão, a gente tem que fazer uma campanha sabendo que a gente pode ganhar, a gente pode perder. O próprio Ronaldo sempre foi muito enfático nessa questão, da gente ir para a guerra mesmo, mas sabendo que a gente poderia perder a guerra, mas que a gente ia continuar na luta. Então, a gente percorreu a Bahia, levando as ideias de ACM Neto, levando as ideias do nosso grupo político, mas não deu certo. Né? A maioria da população decidiu continuar com essa turma do retrocesso, mas a gente vai continuar também aqui, levando e continuando com o projeto de ACM Neto para uma Bahia para frente, uma Bahia que tem uma educação de qualidade, uma Bahia que tem uma segurança de qualidade também. Segurança está complicada. Que você mesmo aqui falou há minutos atrás sobre insegurança. Sim. E a Bahia está cansada de tanta segurança. Hoje a gente não consegue transitar na rua com tranquilidade. Não mesmo. Não mesmo. Mas como é que está a questão do deputado Manuel Rocha? Eleito com apoio de Camaçari, uma votação expressiva da cidade, mas aí como é que está? Você já sentou
com o deputado. Deputado, nós temos interesse de lançar alguém no União Brasil. Não dá para lançar 2 ou 3 no partido, né? Na juventude, que você vai rachar. Nesse momento, seria interessante concentrar a força para ter um jovem, como você falou, na Câmara de Vereadores, né, ano que vem. Como é que está essa articulação? Já sentou com o deputado está solícito a isso mesmo? Como é que está a relação do União Brasil Jovem com o deputado Manuel Rocha? Manuel é apaixonado pela União, né? Sempre que a gente tem a conversa, ele sempre diz, Michael, a gente precisa lançar um jovem com vontade, com coragem. Uhum. Então, assim, Manuel está sempre solícito a nossas questões aqui no Massari e sempre tem cobrado, né? Uhum. Essa questão mesmo de inserir uma cara jovem Uhum. para o desafio de uma eleição em 2024. E eu tenho a certeza de que Camaçari vai ter um jovem na Câmara de Vereadores de 2024. Uhum. Ou jovem ou uma jovem. Mas Camaçari vai ter ou uma Vai ter uma representante renovação, na verdade. para renovar essa Câmara de Vereadores. Você fala muito no nome do superintendente Helder Almeida, né? É o seu maior mentor hoje, além do seu pai? Meu maior mentor, acho que o cara que mais puxa minha orelha hoje no dia a dia, mas tenho aprendido muito, costumo dizer que só quem conhece o Helder de perto vai entender o coração que aquele homem tem. Sim. É um pai que a vida pública me deu, tenho aprendido muito no dia a dia, com os porra, ô bicho, Bicho, mas, ele fala muito bicho. mas um cara de um coração enorme, e chega para resolver. Uhum. Tenho orgulho de dizer que construo a política ao lado dele, porque é um homem de missão. Uhum. Todas as missões que Arinaldo deu a ele conseguiu executar. Por sinal, um grande Né? problema que a gente tinha, que era o Sim. transporte público, que graças a Deus já está sendo resolvido, que breve vai estar circulando nas ruas da cidade. Mas a minha relação, eu não costumo dizer nem que é uma relação política, mas uma relação de pai e filho mesmo. Recebo muitas orientações e posso dizer que é a pessoa que eu acredito que é o mais preparado agora, não desmerecendo os outros, para ser o sucessor de Arinaldo em 2024. Eu estive até conversando com o superintendente Helder Almeida semana passada e parabenizando ele, né, pela resolução, né, na questão de resolver, né, esse anseio antigo da população, a questão do transporte público, né? E com o transporte público, ele inovou, né? A questão do reconhecimento facial é muito importante para o idoso. E como a gente falou nesse instante, a questão da juventude. Hoje nós estamos disputando o nosso jovem com a marginalidade, né? E além de estar resolvendo o problema do transporte, vai ser resolvido também, em partes, né, a questão da juventude. Por quê? Porque vão ter monitores, né, nos pontos de ônibus, nos ônibus também, né? Cerca de 100 jovens vão ser contratados, né, a título de jovem aprendiz, né, para estar sendo monitores dos ônibus. Isso aí, o jovem vai estar um período na escola e outro período trabalhando, não vai ter tempo, né, para a questão da marginalidade, para ser abraçado pela marginalidade. Não é isso? Importante você ver a preocupação que o mesmo né? tem, o olhar sensível que o mesmo tem. A questão da juventude. Ele que tem acompanhado é um dos nossos maiores incentivadores, assim como o prefeito Arinaldo, em termos a incentivar a juventude estar inserida na política. E tem visto de perto, né, a falta de emprego que é geral em todo o Brasil para a juventude. E acredito que é uma das maiores bandeiras dele, que é gerar emprego para o jovem na cidade. Ele disse isso na posse dele, né, que a preocupação dele é aproximar a juventude, capacitar a juventude, inserir a juventude no mercado de trabalho. E essa foi uma maneira de incentivar 100 jovens na cidade, e já é um número avanço. Positivo, já é um avanço para os próximos avanços que estão por vir. Sim. Beleza demais. Você respondeu uma pergunta que eu ia fazer a você nesse instante, né? Mas perguntar de novo, né? Nós temos hoje aí, temos alguns nomes na gestão do governo, né, que estão despontando para ser o candidato à sucessão do prefeito Arinaldo. Desses nomes tem o Elias Natan, que vem com o projeto do Cesar Fila Zero, que foi muito importante, né? Temos o Flávio Matos, que tem feito uma gestão humanizada na Câmara Municipal de Camaçari, né? Temos o Jorge Curvelo também, que tem a questão dos campos, né, de grama sintética, que vai ajudar e muito fomentando o esporte, movimentar muito a cidade na questão do esporte, né?
Temos também, né, o Júnior Borges, falou também, já falou até que vai derrotar o candidato, né, o secretário da Serim, o Luiz Carlos Caetano, que tende a ser o candidato do PT. Né? E temos o Helder Almeida, que também é pré-candidato, está movimentando também, né, na questão que resolveu um problema antigo nosso também e ganhou força com isso. Né? E tem outros problemas para resolver também aí, diz que está cheio de tanta coisa na... Ele fala, bicho, minha mesa está cheia de problemas, vou resolver aos poucos, mas vou resolver. Né? Então, eu ia perguntar a você, mas só para formalizar a pergunta mesmo, quem seria a sua escolha hoje? Com quem hoje o Michael Douglas vai? Quem você acha que vai ser o candidato do União Brasil, da sucessão, para o prefeito Alinaldo? Eu costumo dizer que só não enxerga quem não quer. Os sinais estão aí para a gente conseguir enxergar. Helder, preparado, sempre teve ao lado de Camaçari, até quando não tinha cargo público. Helder que sempre foi dedicado ao projeto político, sempre foi leal ao nosso grupo. E é merecedor desse reconhecimento agora do nosso grupo. E tenho certeza que é o melhor nome, preparado, experiente, um cara que chega para resolver. E eu acredito em Helder Almeida, a juventude da cidade acredita, não desmerecendo nossos outros colegas, acredito que também tem competência, mas nesse momento o melhor nome para representar o nosso grupo, a sucessão em 2024 é o de Helder Almeida. Tem bom dia, produção? Tem bom dia? Manda pra gente aí, bom dia. Luma Andrade, em São Paulo, conectada com a gente. Bom dia, amigos. Bom dia, Luma. Mas bom dia, produção. Empreender com sucesso. Vamos à luta. Vamos à luta aí, né? Conhece? Para você? Rapaz, não conheci. Joanderson. Joanderson, volta aí, vamos. Joanderson é uma figura muito importante. O menino é bom. Joanderson está me devendo uma visita, o Joanderson aí, né? Da Piaçaveira aí, o homem tem feito um trabalho bacana lá, né? Da farmácia popular. Depois eu passo aí para comprar comercial. Esse aí vai longe, tem minha admiração e respeito. Tamo junto, Michael Douglas aí, Joanderson Andrade aí. Tamo junto, amigo. O Joanderson que é uma referência, né? Comecei lá no PSDB com o Joanderson. Ele é o presidente aí, né? Era o vice-presidente na época, mas o cara que eu costumo dizer que era o presidente do partido. É o cara que resolvia, sentava com a juventude, dialogava. Então é um cara que eu tenho um carinho enorme. Tem uma idade avançada já, mas ainda tem mas é jovem a alma jovem ainda, né? Tem a alma jovem. Tem mais bom dia, produção? Qual o seu principal projeto para adquirir êxito? Pergunta para você aí, é do Bob Joe. Bob, o nosso principal projeto aqui na cidade é a inserção do jovem na política, né? Qualificar o jovem para o mercado de trabalho. Acredito que a gente precisa de mais incentivo, os jovens precisam de mais incentivo. E acredito que o nosso maior projeto é esse. A gente tem, como eu disse aqui, a gente tem iniciado o curso de formação política com o interesse de aproximar a juventude da política, fazer a juventude entender o que é a política. E o próximo passo agora é qualificar mais ainda os jovens para o mercado de trabalho, para a política e para ser referência para tantas outras pessoas. Tivemos, né, foi divulgado ao decorrer da semana uma lista de nomes, né, de jovens destaques pela Sejuve na área do esporte, né? Como você avalia alguns nomes, né? Gerou polêmica. Perguntar a você qual a sua visão desses nomes que foram ventilados aí, que vão ser homenageados pela Sejuve na área do esporte. Corrida política Camaçari, você me botou na... Olha, veja bem, não tenho nada contra os nomes que estão lá para ser premiado. Eu tenho até a fazer uma pergunta, que eu não tenho essa resposta. Política Camaçari fez várias perguntas. Será que é um problema com o Michael? Política Camaçari colocou o presidente da União Jovem, né, que é uma referência de juventude na cidade, não foi convocado. Né? Eu queria participar das ações da Sejuve, né? Sempre me coloquei à disposição, mas parece ser um problema pessoal com o Michael. Mas Michael e toda a juventude da União está disposta, gente. A gente precisa construir uma juventude ampla na cidade, tanto com a juventude do lado de lá, quanto com a juventude do lado de cá. Reconheço algumas pessoas que estão ali. Aldeni tem feito um trabalho excepcional na cidade. Christian é um jovem, né, que é muito importante também para a cidade, porque contribui diretamente com a política e também com a sua empresa lá, formando jovens, né, para o ramo de designer.
quanto outros jovens, mas acredito que Camaçari tem muitos outros jovens que contribuíram, a mais que alguns que estão ali, que só Uhum. usam a rede social para se titular liderança jovem, mas que Sim. na hora de contribuir eu não vejo nada. Então, assim, acredito que a Sejuve precisa acertar, não digo como Jorge Corvelo, mas como os coordenadores de juventude que foram responsáveis por esse evento, precisam acertar. Acredito que a gente não constrói nada distante da juventude. Quais foram os critérios usados? A gente não sabe ainda, né? Não sei, conversei Quais foram os com critérios usados? Como são? Se foi pesquisa popular? Quem foi que direcionou? Tá conversei meio, né? conversei com o coordenador de juventude da cidade para procurar entender, porque eu fui muito questionado pelo jovem da Uhum. cidade, né? Eu recebi tantos áudios, recebi até uma ligação uma hora da manhã, de Lucas do Ligeirinho lá Cetrel, Uhum. e de tantas outras pessoas que me questionavam, mas como foi isso? E eu sempre tenho como dar uma resposta. Sim. Liguei para Rafael, que é o coordenador de juventude, e não tive uma resposta com clareza. Uhum. Jogou para A, jogou para B, jogou para C, e C jogava para o A novamente, e a gente fica sem Foi, entender. voltou. Mas assim, eu sou grupo, eu acho que eu estou aqui para ajudar. Uhum. Acredito que todo mundo erra. Pretendo que eles reconheçam o erro de não reunir todas as juventudes da cidade, os jovens lideranças da cidade, acredito que poderia ter um consenso ali, Sim. uma votação, que a população, que os jovens da cidade Voltasse. reconhecessem isso. Uhum. Não a pessoa Maicon, não a pessoa Rafael, mas vamos para frente, né? Costumo dizer, igual a Helder, deixa o prego que o martelo. Tem mais bom dia, produção? Manda um bom dia pra gente aí. Joanderson Andrade, coroa de mente jovem. Aí, ó, o homem do dominó, viu? Muita mídia e pouco serviço prestado por boa parte dos nomes indicados. Pessoas que mal conhecem nossa cidade e a realidade do nosso povo. Tá aí o Joanderson aí, né? Stephanie Carvalho, Maicon vai muito além do título do jovem que se destaca. Vamos para cima, presida. A Stephanie aí. Gratidão, Stephanie. Stephanie é uma jovem excepcional. Convidar ela depois para vir aqui também, né? Bater papo com a gente, né? Alinhar tudo aí no direct aí, viu? Produção depois. Trazer a Stephanie também aqui, que é atuante também. Trazer o Vini Caires também. E toda, não só do União, mas também do PT, né? Do PCdoB, de todos os partidos. Vamos fazer um rodízio, vamos pautar a Camaçari, até para que você, amigo telespectador, na hora de votar, tenha, né, todos os lados, tenha a opção, né, e tenha opinião por todos os lados. Então, no seu caso, o melhor nome seria o superintendente Helder Almeida, hoje para prefeito da cidade. Exatamente. Tô com Helder, tô fechado com o Coroa da Lancha, como eu costumo chamar, porque é o cara que chega e resolve e acredito que é o mais preparado para defender Camaçari. Como é que está a articulação, né, do União Jovem Brasil no tocante de vagas de emprego, de empregabilidade para a nossa juventude, né? Nós estamos, né, temos muitos jovens desempregados hoje, perdemos algumas empresas, estão vindo outras. Como é que está isso aí? Pelo União Jovem ser parte, se fazer parte, né, da gestão, porque é do partido do prefeito, já começou a movimentação, buscar dessas empresas essa mão de obra para a juventude? Sim, sim, a gente tem alguns parceiros aqui na cidade, como o Novo Mix, como a Cometa, como a Planeta, que sempre a gente indica alguém, sempre tenta agregar, assim como também nos setores aqui da prefeitura, que tem uma vaga de estágio, a gente indica alguém. Então, assim, a gente tenta, de alguma forma, inserir a juventude, que a gente vê uma certa dificuldade, Uhum. na inserção do jovem no cenário de empregabilidade, mas a gente tem se empenhado, enquanto juventude partidária, enquanto jovens que também reconhecem isso, para a gente tentar solucionar esse problema aos poucos. Qual o maior desafio, Michael, do jovem na política? Né? Você tem 21 anos, na política geralmente, né, normalmente é feita por pessoas de idade. Existe esse olhar, existe alguma forma de discriminação, né, quando você vai em alguns setores, não estou falando só da gestão municipal, mas assim, estadual, né? Quando você vai na Câmara de Deputados fazer uma visita, buscar alguma coisa, existe esse olhar diferente por ser jovem. Qual o maior desafio hoje de você, enquanto com 21 anos, ser presidente do partido do prefeito, né, na área jovem, em Camaçari? Qual o desafio e como é para você? Já sentiu esse olhar diferente em algum setor? No início, quando eu entrei, né,
tinha uma juventude que tinha passado, né? Por sinal, quem até era presidente era o coordenador de juventude da cidade hoje, Rafael, e eu tinha a missão de fazer uma juventude atuante na cidade. Uhum. Então, era normal isso, a gente receber aqueles olhares duvidosos Uhum. da nossa capacidade, mas a gente mostrou, o prefeito reconhece isso, todas as vezes que me vê, que a gente tem a oportunidade de conversar, ele agradece em todos os momentos pela nossa atuação em 2022 e pela nossa atuação hoje. A gente continua movimentando a cidade, né? A gente não parou, a gente não é uma juventude de 4 em 4 anos, uma Uhum. juventude só em tempo eleitoral, igual algumas que tem aí, Sim. que só aparece para fazer zoada na cidade, mas a gente contribui com os jovens da cidade. Então, acredito que me deram uma missão. A gente foi. Eu tenho um time que eu não posso deixar de reconhecer Sim. isso. Uma equipe que arregaça as mangas como Stephanie, como Vinícius, como Frank, com tantos outros jovens Uhum. que contribuem com a gente, que faz a juventude ser uma juventude atuante e receber o reconhecimento de tantas lideranças importantes da cidade no cenário estadual, municipal e nacional. Então, assim, os olhares hoje são de Uhum. certeza de que nossa juventude chegou para resolver o problema. Então, a gente está aqui para mostrar que o jovem pode e o jovem é capaz. E qual o maior desafio hoje do jovem na política? Você conseguiu, né? Teve olhares, mas você conseguiu superar isso, né? Qual foi o seu maior desafio? Foi a desconfiança? O que foi que realmente você falou, rapaz, está complicado, mas eu vou conseguir? É a questão de você, por exemplo, quando eu iniciei, poxa, Mike, será que você vai conseguir? Como eu vi às vezes, rapaz, você não coloca 10 pessoas num evento. Hum. Eu me lembro que me deram um evento para eu mobilizar em apenas 12 horas de relógio para fazer um evento. A gente conseguiu colocar 300 jovens no Legal, espaço, número né? expressivo. Então, assim, a gente mostrou mais uma vez que a juventude pode. Mas a nossa maior dificuldade era a questão dos olhares de desconfiança, Uhum. das pessoas que não davam crédito à juventude, por só achar que a juventude tem que segurar a bandeira. Mas posso reconhecer também, como disse aqui, tem dois líderes, Elinaldo e Helder, que sempre acreditou, Sim. sempre incentivou, às vezes chegava fraco, decepcionado com alguns comentários, eles diziam assim, rapaz, não ligue não, erga a cabeça, continue no propósito que vai chegar. Você anda nas escolas, né, debatendo com os jovens. Como é que você sente esse olhar? Nós temos, temos você, temos o Frank, o Vini, temos a Stephanie, o Johanderson, né, um coroa jovem, né, temos uma movimentação, temos também do Partido do Trabalhador, o seu Kaique Aia também. Tem alguns jovens movimentando, né, a política, mas a gente vê ainda, né, que alguns jovens estão meio devagar. Mas você está indo para as escolas. Você, quando tem um problema na escola, você está lá, a gente vê você discussando, pautando, defendendo. Como é que você sente? Como é que estão os jovens das escolas hoje de Camaçari têm o mesmo sentimento que União Brasil tem, que você tem de mudança, de ter um jovem, né, na Câmara? Como é que está essa situação da escola? É um sentimento que tem tomado conta da cidade. Uhum. Eu recebo, quando vou na escola, por exemplo, minha última visita, minha recente visita foi na escola Luiz Eduardo Magalhães. Eu escuto constantemente a pergunta dos jovens: você vai ser candidato? A gente precisa de um jovem lá para representar a gente. Chega de candidatos que já ultrapassaram a idade, que não sente a nossa dor. É necessário alguém que sinta a nossa dor de verdade. Então, é um clamor da juventude da cidade. É um Uhum. clamor que a gente precisa atender. E tenho me colocado à disposição, vou reafirmar isso daqui, à disposição da juventude da cidade, dos munícipes da cidade e do nosso projeto político para 2024. Agora, é um clamor, Leandro, da juventude. A juventude está cansada Uhum. de só ter candidatos que dizem que vão representar a juventude na hora H. A Pronto. gente não vê nada para quê. Então, por sinal, vou até soltar um aqui, que a gente vai fazer agora os aniversários Oh, que legal. das obras paradas. Vamos iniciar lá no modelo. Tem a obra parada já há 2 anos, de uma O quadra, modelo? que os estudantes tanto pedem. Uhum. Tem aqui o polivalente,
548 dias, se eu não me engano, a obra parada. Aí eu te faço uma pergunta. Uma quadra, 548 dias para uma reforma? Muito tempo. Então, assim, a gente vai fazer Quase um ano e meio, né? Vamos fazer um aniversário. Só assim eles vão conseguir enxergar que precisa resolver o problema. Os estudantes estão cansados. São 2 anos sem conseguir utilizar a quadra. Complicado demais. Tem mais bom dia, produção? Valber Jorge, gerente da TV Câmara aí. O Valber Jorge tem feito um trabalho bacana aí na frente da TV Câmara, juntamente com o Christian Felipe, que é o coordenador, e a Juliana Mandur, a diretora da TV Câmara aí de comunicação da Câmara Municipal de Camaçari. Um trabalho bacana tem feito aí. Tem até uma situação para levar para você, enquanto presidente da União Jovem, a questão do transporte. Nós estávamos falando aqui com um dia desse com o Reinaldo Ramos, que existe o transporte escolar até às 17 horas. E aí, das 17, nos colégios estaduais, no Cidade e no Mascarenhas, das 17 às 18 tem um curso técnico. Só que não está tendo transporte para as 18 horas. Então, os jovens que saem de casa meio-dia a estudar, certo? Ficam, até uma coisa boa, ter o curso técnico, vai qualificar aquele jovem, mas tem que dar condição também para ir para casa. Nós estamos numa cidade que cresce a todo dia. O Estado também, a cidade, que é do Estado também, está violenta. A gente viu a questão do assalto no Alto da Cruz. Esses jovens, às vezes, moram, por exemplo, na Piaçaveira, no Verde. Eles têm que vir do curso técnico às 18 horas. Além de cansativo, é uma situação que é muito arriscada. Levar para você essa pauta enquanto líder da juventude, para que você possa... E tenha certeza que a gente vai viabilizar uma solução na terça-feira. A gente já vai, Stephanie aí, toda a turma que está assistindo aí do União Jovem, a gente vai já protocolar um ofício para a gente tentar, junto com a secretária lá e o secretário, resolver o problema. Mas é uma necessidade que a juventude tem que a gente precisa resolver. Nós conversamos com o Wellington, que é o coordenador de transporte escolar municipal. Ele falou que o contrato é até 17, que teria que ter uma força, um alinhamento com o Estado. E você, enquanto líder da juventude, já marcou audiência com a secretária estadual? Já tentou marcar para buscar essas demandas do polivalente, do modelo? Não atende a gente não, para você ter noção. Mas já tentou? Já tentamos diversas vezes. Por sinal, no último acontecimento do modelo, a gente tentou conversar com a Secretaria de Educação do Estado, simplesmente a gente foi isolado, mas a gente continuou ali combatente, continuamos combatente até hoje, mas a Secretaria do Estado precisa estar mais perto dos estudantes. A Secretaria Municipal é muito aberta ao diálogo. Se a gente observar, a secretária Neurilene está lá para receber quem for, da direita, da esquerda, do centro, independente do partido, ela está lá para dialogar. Então, assim, a gente também precisa que a secretária tenha um olhar sensível a essa questão, a secretária do Estado, porque está com essa deficiência em atender a solicitação dos estudantes. Deixar para você, nesse momento, a gente queria bater esse papo com o Michael Douglas, bastante politizado, bastante conhecedor das necessidades da juventude, mas televisão é coisa rápida, marcar uma outra oportunidade. Quando tiver os eventos do partido, da União Jovem, mandar para a gente o card para a gente estar noticiando e deixar aí para você o seu agradecimento e também fazer o chamamento ao jovem que ainda não é politizado. Você que é um jovem que sonha com a escola de qualidade, com a Camaçari melhor, com a Bahia melhor, se filie à nossa juventude, União Brasil. É uma juventude que se preocupa com as necessidades da juventude, que tem se dedicado a resolver os problemas. Então, te faço um convite aqui hoje. Venha se filiar à nossa juventude, venha fazer parte da juventude que mais cresce na cidade. Quero agradecer ao espaço que o programa tem dado a gente. É um espaço muito importante, é um reconhecimento para a juventude da cidade. Posso dizer que me sinto muito orgulhoso de estar ao lado de um cara que leva a informação de verdade para a cidade. E quero também chamar a atenção de outros
outros meios de comunicação da cidade para abrir as portas para a juventude. Com certeza. Você fez aqui um convite ao vivo até para Stephanie, para Uhum. Vinícius, para Sim. tantos outros jovens, e a gente percebe a preocupação do programa em potencializar o jovem, Com certeza. em ouvir o jovem, que posso dizer que às vezes o que a juventude só precisa De espaço. é de espaço. Verdade. Então, eu quero agradecer o espaço que eu tive aqui hoje. E conte com a Juventude União Brasil, conte com o nosso grupo político e conte com a nossa força de vontade para resolver os problemas. Muito obrigado. E, portanto, batemos o papo hoje, nesse bate-papo bacana, com o Maicon Douglas, ele que é presidente do União Brasil Jovem em Camaçari.